Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pelo final de semana que se passou, por mais esta semana que se abre. Que nós possamos vivê-la para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa esta semana, cuida de nós, ampara-nos. Que nós tenhamos a certeza de que o Senhor é o nosso bom pastor e por isso nada nos faltará. Envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 11 a 13, que diz assim: Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas que foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo o fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você gosta de ver as videocassetadas que passam na TV? São situações engraçadas de pessoas que passaram vergonha por causa de uma atitude errada que tomaram. Geralmente os vídeos das cassetadas acontecem porque a pessoa orgulhosamente tentou se mostrar para os outros fazendo algo que não podia ou se expondo ao perigo. Tem uma videocassetada que eu vi e lembro. Era a de um rapaz que, tentando se mostrar para os amigos, sai pulando pequenos postes de concreto que haviam na rua. Ele pula o primeiro, pula o segundo e no terceiro escorrega e acaba caindo com tudo em cima do poste e se machucou. Desde o início da criação, o ser humano comete os erros que o machucam, porque ele é orgulhoso e confia em si mesmo para tomar decisões, realizar coisas e se expõe ao perigo. Lembra, por exemplo, quando Deus disse que não era para o ser humano comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão morreria? O que o ser humano fez? Influenciado pelo Satanás, achando-se no direito de fazer o que queria, mesmo sendo errado, foi e comeu, trazendo o pecado, o sofrimento, a maldade, a dor e a morte sobre toda a humanidade. Quando o rei Davi deixou de colocar sua confiança em Deus e se achou melhor do que os outros, acabou cometendo adultério com a esposa de seu soldado Urias e o matou, mandando-o para a frente da batalha. E assim por diante. Toda vez que o ser humano se acha, ele cai e traz desgraça sobre a sua vida. O apóstolo Paulo fala sobre isso no texto de hoje quando diz: Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo o fim dos tempos. Todos os fatos da história do povo de Deus que Paulo relatou desde o versículo 1 deste capítulo trouxeram desgraça. Aconteceram porque o povo de Deus abandonou Deus, sua palavra, oração e, confiando em si mesmo, resolveu tomar as suas próprias decisões e viver em pecados. Paulo diz que isso ficou registrado na Bíblia para que nós cristãos que vivemos em 2025
aprendemos que longe de Deus, longe da palavra de Deus, da oração e da igreja, não dá certo. Ainda mais nos dias de hoje, onde o ser humano orgulhosamente quer se mandar na vida e fazer o que bem entende, achando que é Deus, não dá certo. Precisamos ter a consciência que nós, por nós mesmos, somos apenas pecadores perdidos e condenados ao inferno. Nada merecemos de Deus senão o justo castigo nesta vida e na eternidade, porque todos nós pecamos diariamente. Precisamos lembrar e confiar no que Jesus diz em João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em e por causa do sacrifício de Cristo na cruz, levando sobre si mesmo todo o peso da ira, da culpa, do castigo e da condenação eterna de todos os seres humanos em si mesmo pelos seus pecados. Somente por causa de tudo que Jesus Cristo fez e faz por nós, podemos hoje ter a certeza do perdão dos pecados, da vida e da salvação eterna. Somos aceitos por Deus no céu porque cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, sem nenhum mérito ou dignidade da nossa parte, como diz Efésios 2, 8 e 9. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Paulo continua falando no texto de hoje. Portanto, aquele que pensa que está em pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. No Pai Nosso nós oramos: e não nos deixes cair em tentação. As tentações vêm sobre nós diariamente. Somos tentados pelo diabo, pelo mundo e pela nossa natureza corrompida pelo pecado e que gosta de fazer o errado e o mal. Se tentarmos vencer as tentações sozinhos por nós mesmos, com as nossas próprias forças, não conseguiremos, como o povo de Deus no Antigo Testamento não conseguiu na história. Precisamos desesperadamente da ação do Espírito Santo em nós, nos dando forças e condições de enfrentarmos e vencermos as tentações. Para o Espírito Santo agir em nós, precisamos meditar diariamente na Palavra de Deus, participar dos cultos da Igreja e da Santa Ceia, e procurar sempre fazer a vontade de Deus expressa nos 10 mandamentos, mesmo quando ela vai contra a nossa vontade e contra o que o mundo ensina e vive. Nós cristãos precisamos ter princípios e valores firmados na Palavra de Deus e não deixar que nada nos faça abandonar esses princípios e valores. Estimado irmão e irmã, Paulo fala coisas muito importantes para você e para mim hoje. Primeira coisa, as tentações que nós enfrentamos, todos os cristãos no mundo enfrentam. Não estamos sozinhos, precisamos nos unir para um apoiar o outro e fortalecer o outro e todos nós juntos continuarmos a nossa caminhada de fé até chegarmos aos céus. Segundo, Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Tudo que possamos enfrentar, Deus sabe, e se Ele permite que venha, é porque nós temos força que vem de Deus para suportar e vencer. Deus não deixará que nada além de nossas forças na fé venha sobre nós. Assim, se nós pecamos, é porque nós permitimos que o pecado tomasse conta de nós. Terceiro, quando uma tentação vier,
Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Deus dará forças, diz Paulo. Deus age em nós pelo meditar da sua palavra e pela Santa Ceia. Eis a importância de levarmos a sério a palavra de Deus em nossas vidas, a oração e o estar na igreja junto de outros cristãos. Lembrei do texto de Filipenses 4 que diz assim: tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas orações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir feliz em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque nós já temos a salvação eterna, e isso tudo por mérito de Cristo na cruz, em nosso lugar, em nosso favor. Que nós possamos nos alegrar com a salvação, e que possamos permanecer firmes em nossa fé, enfrentando as tentações, as dificuldades, os problemas, as aflições, sabendo que por este mundo nós apenas estamos de passagem, mas um dia estaremos contigo no céu, que é incomparavelmente melhor. Cuida de todos nós, fortalece a nossa fé para que possamos enfrentar e vencer as tentações. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.